Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 20, versículo 9. Diz assim a palavra: quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei do seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Só até aí. Quero falar para vocês que Jeremias foi um profeta que profetizou aí por volta de 647 a.C. Foi um homem que foi chamado por Deus para falar do pecado de Israel. Preste atenção, quando a nação cometeu os pecados mais terríveis, foi esse profeta que foi levantado. E ele foi levantado em um tempo muito difícil. Jeremias, ele é filho de Ilquias, o sacerdote. E esse homem, ele nasceu numa cidade chamada Anatote. É uma das cidades sacerdotais que eram separadas para os levitas. Então, a direção na vida desse homem é que depois do pai dele, Ilquias, quando falecesse, ele seria o próximo sacerdote principal de Israel. Só que Deus, ele corta esse projeto que o próprio Deus criou, intervém, e ele então chama Jeremias para o profetismo. Ele se tornou um nabi, um profeta hebraico. E às vezes a gente fica pensando, sobre o nosso ministério, porque eu fui chamado para isso ou para aquilo. Sabe, irmãos, o chamado não somos nós que escolhemos. O chamado é Deus quem escolhe. É Deus quem determina quem nós seremos ou como nós agiremos no seio da igreja, da sociedade, da humanidade. Eu vejo pessoas falando, querendo escolher o seu ministério, achando que isso é aquilo. Irmãos, o ministério é escolhido por Deus. Se nós lermos a Bíblia, eu quero ler com vocês, lá no livro de Jeremias, capítulo 1, você vai ver que esse homem, ele foi profeta e foi escolhido por Deus. Olha lá, Jeremias, capítulo 1, vamos lá rapidamente. Versículo de número 1 em diante, diz assim: palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote. Olha, aqui chama ele de sacerdote, que é o pai dele, Ilquias, na terra de Benjamim. Olha lá, e a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 11º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. E ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. Observe, vamos continuar lendo, que ele estava antes do exílio, e ele morreu depois, 5 anos depois que o exílio já tinha começado. Ele morreu no Egito. Então ele viu a nação de Israel sendo levado. Ele viu Daniel sendo levado, ele viu Jeoaquim sendo levado, ele viu os muros sendo destruídos, as portas da cidade sendo queimadas, ele viu o templo sendo saqueado. Há um texto na Bíblia, num livro apócrifo chamado 2 Macabeus, que diz ali que quando os caldeus invadiram Jerusalém, Jeremias escondeu a arca do Senhor dentro de uma caverna. Isso está no livro 2 Macabeus, é um livro apócrifo, um livro histórico apenas. Então Jeremias, ele contemplou tudo isso. Mas diz ali, olha, que veio a mim a palavra do Senhor dizendo, olha aí que coisa interessante: antes que eu te formasse no ventre materno. Para um pouquinho aí.
Eu quero que você se ligue na palavra e puxe para você o que eu estou falando. Eu quero que você se coloque no lugar de Jeremias e aprenda o procedimento de Deus em relação a nós e ao nosso ministério. Ele está falando que não foi no ventre, não foi na barriga da mamãe, não foi na barriga da Maria Creuza, minha mãe, que Deus me chamou, mas me chamou antes, olha, antes que eu te formasse no ventre materno, ou seja, na eternidade. Jeremias foi constituído profeta na eternidade, nesse espaço que nós não conhecemos, que nós só conhecemos a partir do momento que nossa mãe estava grávida e até os dias finais da nossa vida, que nós não sabemos quando será. Mas aqui a Bíblia fala que foi antes que ele fosse formado na barriga da mãe, eu te conheci. Essa palavra conhecer, ela é traduzida por intimidade. Diga intimidade. Quando a Bíblia fala e conheceu José a Maria, e conheceu Adão a Eva e teve um filho, teve intimidade. A palavra conhecer na Bíblia, ela é interpretada por intimidade profunda. Observa que antes de Deus colocar ele na barriga da mãe dele, Deus já preveu quem seria ele, conhecia todos os pensamentos, todos os entendimentos, toda a fé desse profeta. E foi essa intimidade que Deus, esse conhecimento profundo, que Deus então decidiu chamar esse profeta. E antes que saísse, você nascesse da sua madre, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Então já nasceu profeta. Diga comigo, ele nasceu profeta. Ele nasceu profeta. E a gente precisa agora aprender um pouquinho sobre nossos chamados e ministérios. Nós precisamos ter discernimento da palavra de Deus. Será que foi só com o profeta Jeremias que Deus fez isso? Não, Deus fez com todos nós. A primeira de Pedro diz que ele fala para os que estão dispersos na Ásia Menor, ele fala aos dispersos na Capadócia, na Frígia, ele vai falando aqueles que foram salvos, aqueles que foram predestinados pelo pré-conhecimento de Deus. Lá revela que Deus já nos conhece antes de nós nascermos. Antes de você nascer, Deus já te conhecia. Antes que eu nascesse da minha mãe, Deus já sabia quem eu seria e qual seria o meu ministério. Só que quando a gente vira gente, a gente cresce, a gente começa então a determinar o que nós seremos, o que nós queremos, e não o que Deus escolheu para nós. Aqui a Bíblia fala que ele foi convocado antes ele foi consagrado. Nós fomos assim. Então Deus tem um chamado na sua vida. E esse chamado vai se manifestando mais cedo ou mais tarde. Aí você vai entender que desde criança as coisas iam acontecendo em torno de você e você não entendia, não sabia, e tem muita coisa que você não entende hoje e não sabe agora, mas com o tempo você vai entender, porque Deus vai revelar a você quem é você no reino do Espírito. Pastor, mas eu não sou nada, não tenho chamado para nada, eu não sirvo para isso. É o diabo que falou isso para você. O diabo está formatando a mente das pessoas, dizendo que elas não são nada, que elas não têm chamado para nada, que elas não têm vocação nenhuma, que elas são perdedoras, fracassadas. Então esse homem aqui passou pela a mesma coisa que nós passamos aqui. E se você continuar lendo, olha aí no próximo versículo, versículo 6. Então lhe disse Deus, eu a Deus, né? Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Ele arrumou 2 defeitos rapidamente para ele não exercer o chamado que Deus tinha na vida dele. Em primeiro lugar, ele disse para Deus que não sabia falar, ou ele era tímido, ou ele tinha um problema de dicção, ou ele tinha uma voz muito fina, uma voz muito grossa, ou ele não tinha uma formação da língua, ou ele tinha a língua presa na boca, ou ele era gago. A gente não sabe
qual a dificuldade que ele não sabia falar. E a outra coisa, ele alega que ele era criança. Aí Deus fala para ele, olha o próximo versículo, 7. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Para um pouquinho. Deus já quebra no meio ele, fala assim, ó, para de arrumar desculpa, porque quem vai te mandar sou eu. Deus tem compromisso. Quando Deus chama, ele capacita. Para de dizer que você não sabe tocar direito, que você não sabe falar direito, que você não sabe pregar direito, que você não é um bom líder na célula. Pare de colocar defeito no seu ministério. Pare de dizer para as pessoas que você é incapacitado, porque Deus tem compromisso. E quando Deus chama, ele capacita. É Deus que vai botar a palavra na sua boca. É Deus que vai usar a tua mão para tocar teu instrumento, como fez com Davi. É Deus que vai levantar você em oração e intercessão. É Ele que te manda, é Ele que te envia. E as pessoas no qual você será enviado, eles te ouvirão e obedecerão a voz de Deus. Ele está falando ali, ó. E para quem eu te mandar, você vai falar tudo que eu te mandar. Não vem para cá com essa conversa que diz, eu tenho filho, eu sou mãe de um monte de filho, eu não trabalho. Para de arrumar desculpa, meu querido. E é por isso que a nossa vida não desenrola. Porque a gente tem um chamado, nasceu para um ministério, nós não desenvolvemos esse ministério, e aí ficamos arrumando desculpa para Deus. As pessoas ficam nos criticando, o diabo usando a vida das pessoas para nos criticar. E isso é o que mais acontece, são as críticas que nós ficamos sabendo e ficamos tristes. Mas quando você ficar escutando coisas críticas, escute o que eu vou falar para vocês. É coisa do diabo isso. O cão está usando a boca das pessoas para entristecer seu coração, para parar você, para desanimar você. Você vai ver daqui a pouco, se o tempo deixar. Você vai ver que o diabo ele trabalha para nos segurar, para nos amarrar, para nos impedir. Mas Deus fala para a gente, vai Josué, vai Elias, vai Jeremias, vai Isaías, vai Pedro, vai João, vai. Deus manda nós marcharmos. E Moisés pergunta, Senhor, o Egito está atrás e o mar está na frente, o que eu faço? Vai para frente, vai para cima, marcha, diga ao povo de Israel que marcha. Deus quer que você avance, Deus quer que você siga, Deus não quer que você pare, Satanás quer que você pare, mas em nome de Jesus, se posicione e aceite o que Deus tem para a sua vida. Marcha, vai para frente, vai para cima. Não fica escutando conversa fiada de quem não tem nada na vida para derrubar você, para diminuir você, para desanimar você. Deus aqui já deu logo um chá nele de ânimo. Olha o versículo 8. Olha o versículo 8. Não temas diante deles, olha só, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Esse texto aí é muito forte. Deus vai levantar pessoas contra você, Jeremias. Deus vai levantar reis contra você. Deus vai levantar os líderes da cidade de Anatote contra você. Deus vai levantar os líderes da tribo de Benjamim, que é a sua tribo, contra você. Deus vai levantar pessoas do sacerdócio contra você, porque era para você ser sacerdote e você está pagando de profeta. Deus vai levantar pessoas... O inimigo vai levantar pessoas contra você e não Deus, mas para diminuir a você, o seu chamado. Mas Deus fala aqui, olha, mas eu, leia comigo, porque eu sou, para te livrar, diz, mais uma vez, porque eu para de, agora você pode aplaudir o Senhor bem forte para Jesus, bem forte para Jesus, porque é Deus que vai te livrar. O diabo vai se levantar, vai mandar pessoas contra você, vai inspirar lá os malignos contra você, mas quando ele chega perto, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porque Deus está contigo e tu não serás atingido. Então não tema. Olha o versículo diante, olha aí. Então depois estendeu o Senhor a mão e tocou aonde? Na boca. E o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras.
A gente muitas vezes fica pensando no que vai falar. Às vezes eu falo para alguns irmãos, está na hora de você pregar. Eu? Pregar? Eu? Ah, mas eu não estou pronto, pastor. Quem está pronto? Fala para mim quem está pronto. Você vai fazer o ministério, vai fazer a ministração do louvor essa semana. Na quinta-feira, eu vou fazer a ministração, misericórdia, eu não estou pronto, pastor. Estou precipitado, eu não tenho condição, não tem mesmo. Não tem mesmo. Davi era um menino que pastoreava ovelha. Moisés era um homem gago que cuidava do rebanho do seu sogro. Jeremias não passava de uma criança. Deus chama os que não são para confundir os que são. Ele chamou os apóstolos que eram pescadores. Ele não tinha entendimento, não tinha estudo, não tinha formação teológica. Eles não eram sacerdotes, não eram profetas. Ele não era ministro, não era o líder da cidade, não fazia parte do sinédrio. Mas Deus foi lá e chamou os sacerdotes, os discípulos, e disse: agora você vai ser apóstolo, você vai ser apóstolo, você vai ser apóstolo Pedro, você vai ser o apóstolo João, você vai ser o apóstolo Natanael, você vai ser o apóstolo Judas Tadeu, e Deus levantou os que não são para confundir aqueles que são. Ele te levanta para confundir quem acha que é melhor, quem acha que é maior. Ele levanta você, levanta eu. Ele me levantou, um homem de uma família pobre, um homem que veio lá do fundo do baú. Eu vi meu pai trabalhando, eu vi minha mãe trabalhando para sustentar nós. 5 filhos. Nunca imaginei na minha vida que eu seria pastor de rebanho. Eu queria ser astronauta. Foi na aeronáutica. E chegou lá meu pai, eu com meu pai, aquele avião passando. E na hora que eu cheguei para fazer a inscrição, o soldado disse: não tem capacete para ele. Sabe por que papai fez nós nascer cabeçudo? Para eu não ir para a aeronáutica. Papai falou: cabeçudinho, você vai para a igreja. Já dizia minha mãe: cabeça grande é sinal. Cadê os velhos da igreja? Cabeça grande é sinal de inteligência. Não, eu sou inteligente. Todo mundo fala: você é inteligente, pastor. É por causa da cabeça, irmão. Olha o tamanho do CPU aqui, ó. Mas eu louvo a Deus. Graças. Então aqui, olha, brincadeiras à parte, o Senhor está falando: eu vou colocar na sua boca. Eu é que vou levantar você. Eu é quem vou colocar as palavras na sua boca. Olha lá a palavra, continua. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Vai. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vê tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O Senhor está dizendo para o profeta que ele ia edificar, ele ia destruir. O que ele fizesse, Deus estava com ele. Isso é um chamado, sabe, irmão? Tem muita gente que tem chamado, e a gente precisa ter cuidado, porque Deus é com aquela pessoa. Tentaram levantar contra Moisés, e a irmã dele foi quem se levantou, e ela ficou leprosa. Depois o primo dele, Coré, se levantou contra Moisés, e a terra se fendeu, e Coré foi engolido pelas terras. E Faraó disse que ia matar Moisés, ia destruir Moisés, um homem de Deus. Deus era com ele, e quem engoliu o Faraó foi as águas do Rio Vermelho, do Mar Vermelho. Então, ele está dizendo para o menino Jeremias, dizendo: eu sou com você, foi eu que te chamei. O seu chamado foi lá na eternidade. Então não adianta você querer fazer outra coisa. Não adianta, Jeremias, você ir na beira do caminho e colocar uma tenda, vendendo lá algumas tâmaras, vendendo algum pãozinho lá, vendendo um leite de camela. Não adianta você colocar nada disso, porque eu chamei você para ser profeta. E quando Deus faz, operando Deus, quem impedirá? Deus chamou você, meu amado, afina aí a tua espada, prepara já a tua espada e fala: se Deus me chamou, eu vou até o fim agora, porque agora eu entendo que o meu chamado foi instituído lá atrás, na eternidade.
Mas nós vamos lá para o versículo 9, capítulo 20, do versículo 9. Nós não vamos ficar aqui por aqui, eu só estava mesmo passando para vocês algumas coisas referentes a Jeremias. Agora vai começar a pregação do que tange a parte de ele estar falando ali no versículo 9. Quando eu pensei, não me lembrarei dele e já não falarei do seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Deixa esse versículo que eu vou fazer uma explicação do contexto, porque não dá para a gente ficar lendo tudo. Mas se você voltar uma página atrás, você vai encontrar, você vai ver que o povo de Israel, ele desviou de Deus, dos caminhos de Deus. O que eles fizeram, pastor? Eles adoraram os deuses estranhos. E no próprio templo, escute, preste bem atenção, lá em Ezequiel 8, depois você lê Ezequiel 8 em casa, você vai ver que Deus levou Ezequiel lá no templo, porque Ezequiel tinha uma pergunta latente, retórica, que era a seguinte: Senhor, por que o Senhor permitiu que esses malditos babilônicos caldeus invadissem nossa cidade, roubassem nosso ouro, matassem nossas mulheres, matassem os soldados, destruísse o templo, destruísse todas as coisas? Por que o Senhor permitiu isso? Ezequiel tinha essa dúvida. Então o profeta, Deus pegou o profeta pela mão, capítulo 8 de Ezequiel, e levou ele no ar até Jerusalém. Chegando lá em Jerusalém, ele fala lá em Ezequiel 8, olha, entra aqui no lugar do sacrifício. Aí ele entrou no lugar onde sacrificava as ovelhas e os bois. E aí ele fala assim: o que você está vendo? Eu estou vendo o altar do sacrifício. E o que você está vendo atrás do altar? Uma parede. Uma parede? Vamos chegar mais perto. Deus levou então Ezequiel até perto da parede. Chegando lá, havia uma porta secreta. Ei, no templo tinha uma porta secreta escondida. E ele falou para o profeta assim: olha, abre a porta e veja o que tem atrás dessa parede. Está lá em Ezequiel 8, depois você lê em casa. E ele vai e abre a porta. E quando ele abre a porta, lá no altar, atrás do altar que sacrificava a Deus, estava cheio de altares a Baal, a Astarote, aos deuses egípcios, ao deus Dagon, que é o deus dos filisteus. Os deuses egípcios estavam lá. E eles estavam sacrificando. E até um altar de um deus chamado Moloque, e eles matavam os filhos deles. O povo de Israel, que sacrificava para Deus, quando terminava a cerimônia, eles pegavam o filho, cada família pegava o filho mais velho, que era chamado de Moleque, e oferecia ao Moloque, ao deus que pegava as crianças. Aquele menino não podia ter nome. O sangue do menino era derramado sobre o altar. E aqui, se você ler aqui no livro completo, desde o capítulo 1 até o capítulo 19, você vai ver que essa é a narrativa. Deus falando para Jeremias: avisa o povo que eu vou destruir esse povo, que eu vou acabar com esse povo, porque esse povo está sacrificando sangue inocente aos deuses estranhos, porque dentro do meu templo eles ficam oferecendo ofertas aos deuses dessa nação, dos gentios. Então o Senhor, ele começa a falar que vai destruir. Fala: e você vai falar a verdade para esse povo. E lá no capítulo 19 ele fala: e tem ainda uma coisa, eu já usei a tua vida para falar várias vezes com eles, e eles não dobram a serviço. Deus usava o profeta e eles não dobravam a serviço, mas eles ficavam petulantes. Então Deus destruiu. Sabe quando a gente resiste à voz de Deus? Porque Deus é bom, mas Deus também é justiça. Lá na oração de Ana, capítulo 2 de Ana, do livro de 1 Samuel, a Ana faz uma oração e fala: Deus é aquele que abate e Deus é aquele que exalta. Deus é aquele que dá vida, mas é Deus quem tira a vida. É Deus quem enriquece, mas é Deus quem empobrece. É Deus que levanta o pobre do monturo, o necessitado desde o chão, do lixo,
do monturo, das fezes dos animais que eram vendidas, e coloca ele para sentar lá em cima no meio dos príncipes. Então esse Deus que nos recebeu também é justiça. E por eles não ouvirem a voz de Deus, Deus disse para Jeremias, avisa a eles que a mão vai pesar. E aí mandou Jeremias pegar uma panela e mostrar para eles, que é a visão da panela, e falou assim, olha, vira para o norte essa panela e entorna o que tem dentro dela. E aí o povo diz, por que você está fazendo isso, Jeremias? Assim diz o Senhor, do norte virá destruição contra vocês. Que eram os caldeus, hoje é o Irã, é o Iraque, aquela região lá. Mas entrando mais profundamente dentro da palavra, Jeremias então, ele profetiza, e na hora que ele profetiza, na hora que ele começa a falar que o povo vai ser destruído, aqui no capítulo 20, vamos ver aqui o versículo 7, por favor. Vamos ver o versículo 1, eu acho que é melhor. 21, versículo 1, aí. Passu, filho do sacerdote Imer, que era presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando essas coisas. Então feriu Passu ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim. O filho do profeta, o Imer, filho de Passu, ele deu um murro na boca do Jeremias, deve ter quebrado os dentes dele, tirado o sangue dele. Ele estava profetizando e levou um soco na boca. E aqui colocou ele no tronco, ele passou 24 horas pendurado num tronco, na porta superior da cidade, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passu tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias, o Senhor já não te chama Passu, e sim terror por todos os lados. Então assim diz o Senhor, eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão à espada de seus inimigos e teus olhos o verão todo Judá. Bom, eu não vou ler mais, aqui não. Ele está profetizando para Passu, para Imer, que o feriu, que ele seria destruído. E realmente ele morreu exatamente como Jeremias profetizou. Agora vamos para o versículo 7. Porque depois que ele fala isso para o Imer, que o agrediu, ele já tinha sofrido muito, ele já tinha sido perseguido. Do capítulo 1 ao capítulo 20, Jeremias passa por várias situações de morte, de medo. E agora aqui, olha, se você for ver aí, ó, ele começa a reclamar para Deus, fazer uma reclamação sobre o ministério dele. Se você está reclamando do seu ministério, prepara para esses 3 próximos versículos, e nós vamos terminar com eles. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais fortes foste do que eu, e prevaleceste. Eu sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Para até aí, versículo 8, 7 e 8, ele começa a reclamar para Deus do ministério dele. Porque o meu ministério é um problema sério, o Senhor só manda eu falar que vai ter destruição, o Senhor só manda eu falar que vai ter morte. Aí as pessoas ficam com raiva de mim, Senhor. Meu ministério está pesado. Por que o Senhor não manda eu falar uma coisa boa? Por que eu não posso profetizar uma coisa legal? Ele foi chamado num tempo de perversa pecaminosidade. Alguém precisa pregar contra o pecado. E Deus levantou o profeta Jeremias para pregar contra o pecado. E para pregar contra o pecado não é fácil. Porque se você começar a falar do pecado das pessoas, o que elas vão fazer com você? Vão te dar uma cesta de Natal? E vão te perseguir. Vão te caluniar. Vão até ameaçar você de morte. Você vai vir para cá falar para mim de novo que os caldeus vão chegar aqui, vão matar nossos filhos, vão levar nossas mulheres. De novo, Jeremias. Você está louco?
Você está maluco? Você está assim? Deu uma tilt na sua cabeça? Se você vir falar aqui, nós vamos arrebentar contigo. E ele começa então a ficar revoltado com o ministério dele. E às vezes, existe coisa no nosso ministério que a gente fica um pouco revoltado. Porque nem tudo na vida são flores. Nem todo ministério é só coisinha boa. Eu estou no ministério infantil, sabe? Só estou pensando em abandonar porque é muito trabalho. Cuidar de criança não é fácil. E agora parece que o governo está exigindo que cada um que trabalha no ministério infantil tem que retirar como é que chama? Certidão negativa de antecedentes criminais. Agora virou lei. Para você trabalhar com as crianças, tem que trazer na delegacia, trazer um antecedente criminal para você trabalhar. Porque se chegar a fiscalização, ou a guarda municipal chegar, ou se uma criança se machucar lá embaixo, acontecer alguma coisa, a igreja precisa mostrar que realmente esse pessoal comprovou que não tem problema na justiça. Ministério infantil é muito difícil. Ministério do louvor, eu chegar às 5 horas da tarde para ensaiar, para cantar de noite, depois ter que ir embora. Aí tem o batismo, eu tenho que tocar no batismo, é difícil. Tem que ensaiar em casa, ficar cantando em casa, fazendo aquele negócio. Sua mãe fala, cala a boca, e você, parece maluco? É que eu estou afinando a voz, mamãe. Eu sou do Ministério do Louvor, vai ser do Ministério do Louvor lá fora. Aqui dentro eu não quero. É assim ou não é? É assim? É assim? Minha casa sempre foi desse jeito. Essas meninas, tudo com esse negócio de... É difícil ser do Ministério do Louvor, irmãos. Sem falar que tem que ter uma vida de santidade, porque as pessoas que estão aí embaixo, elas estão olhando para quem está cantando aqui. Qualquer coisinha, qualquer bola fora que você der, a pessoa para de vir na igreja. Ela fala, eu não vou na igreja porque aquela pessoa está no altar, e eu não acho que aquela pessoa devia estar no altar. Porque ela é enrolada, ela não paga, ou porque ela faz coisa errada, todo mundo fala mal dela. Ministério não é fácil, não. Liderar célula não é fácil. As pessoas não querem abrir a casa, outros não querem ser líder, fazer curso de líder. É difícil. Liderar as mulheres deve ser difícil. Deve ser difícil pregar o evangelho, sair para a rua para anunciar. As pessoas não querem ouvir. Deve ser difícil pastorear uma igreja. É muito difícil pastorear uma igreja. As pessoas não dão valor para o pastor. Mas bem-aventurada a igreja que tem um pastor que cuida dela e pastoreia ela, que fica o tempo cuidando do rebanho. Eu não optei ser empresário para não ter outra atividade paralela à igreja. Porque senão aquele irmão está agoniado, está sofrendo, fala, não, eu estou na minha empresa agora. Eu não posso ir aí. Me espera no domingo, depois do culto. Você se dedica por aquele rebanho. Não é fácil, o ministério não é fácil. E é isso que o profeta Jeremias está falando. Ele está reclamando para Deus. Olha o versículo 7. Eu já estou terminando. Olha, o 7, né? Persuadiste ao Senhor, persuadido eu fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste, sirvo de escárnio todo dia. Ministério não é fácil, e agora Jeremias está falando, o Senhor me colocou numa situação difícil, eu não sei como é que vai ser, aí ele fala, ele tomou uma decisão, aí eu vou terminar, ele tomou uma decisão no versículo 9, olha aí, o versículo 9, quando pensei, não me lembrarei mais dele, ele decidiu parar, e aí ele falou, quando eu pensei, não vou mais me lembrar do meu ministério, eu não vou pregar mais a mensagem, eu não vou anunciar mais o evangelho, eu vou entregar minha célula, eu vou entregar o ministério do louvor, eu vou parar de cuidar das crianças, sabe? Eu vou entregar diaconia, muito chato chegar aqui, ficar puxando água na chuva, recebendo as pessoas, eu vou parar de vir aqui na oração, dirigir a oração. Quando ele pensou nisso, ele diz, eu já não falarei mais no nome de Deus, em nome de Deus, ele está dizendo ali, então isso me foi no coração como um fogo ardente.
ele começou a sentir um negócio queimar dentro dele, um fogo batendo, ele começou a pegar fogo, alguma coisa dizendo para ele, não é assim, não é você que decide, se você decidir, você vai tomar uma decisão errada, porque foi eu que te coloquei aí, e você vai suportar sim, porque Jesus suportou na cruz um sofrimento muito maior do que o seu, então para de ser mimadinho, e enfrenta a luta, e vai pensar em 5 horas sim, e vai cuidar do rebanho sim, e vai cuidar da diaconia sim, e vai cuidar do louvor também, e vai cuidar da limpeza também, porque o maior sofrimento que o teu, Jesus teve na cruz, e não te abandonou, e não deixou você sozinho, mas pelo contrário, ele entregou a sua vida, e morreu na cruz, mas ressuscitou ao 3º dia, e você vai morar no céu, por causa disso. Para de frescura! Pastor, estou entregando porque está muito pesado. Pesado foi a cruz de Cristo. Para de besteira. Você vai ver como é que a sua vida vai. Você vai ver acumulando as questões, porque a luta, ela vem quando a gente está afastado do caminho de Deus. Aí ele fala ali, ó. Então, quando eu pensei em abandonar o profetismo, isso me foi no coração como um fogo. Pegou fogo. Fogo ardente. Ele começou a sentir uma coisa, e essa frase, encerrado dos meus ossos. Por que que esse fogo estava dentro dos ossos, estava preso dentro dos ossos dele? Porque não tem coisa mais profunda no nosso corpo do que dentro dos nossos ossos. Ele está falando que dentro do íntimo dele, lá dentro, só ele sabia o que ele estava passando. Lá na profundidade do seu ser, tinha uma tocha de fogo que estava incendiando ele. E ele continua dizendo, encerrado dos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Então aqui ele entendeu que o chamado de Deus para a vida dele ia muito mais além do que uma decisão por causa do seu incômodo. E aquele sofrimento que ele passou por causa do ministério valia a pena. O Evangelho, Cristo, é sofrimento. Jesus não nos chamou para ter uma vida sem sofrimento. Mas Jesus sofreu ou não sofreu? E os apóstolos, sofreu ou não sofreu? Por que que eu não sofro se eu sou um apóstolo de Cristo, se eu sou um discípulo de Cristo? Ah, não vou para a igreja, vou abandonar. Para com isso. Vai crescer, meu querido. Vira homem. Vira mulher. Está na luta? Estão te pressionando? Estão te batendo? Estão te empurrando? Está levando um murro na boca? Está passando por traumas? Mas lembra que Jesus passou por tudo isso e não desceu da cruz. Você acha que Jesus podia clamar os anjos para ir ali e tirar ele da cruz? Mas ele fez isso? Então deixa o fogo queimar você.